A porta de vidro maciça, com o seu movimento silencioso e fantasmagórico, abriu-se para admitir uma incongruência viva no universo imaculado do hospital privado de luxo. Era uma criança, uma menina cuja tenra idade, talvez 8 anos, contrastava violentamente com a antiguidade da sua dor. Cada passo que dava no hall de entrada luxuoso era uma hesitação, um esforço visível contra uma força invisível que a puxava para dentro de si mesma. O seu corpo pequeno estava dobrado ao meio, os braços finos como gravetos a cingir um abdômen que atraía com ondas de agonia lancinante. As lágrimas, que lhe escorriam pelo rosto sujo de fuligem urbana, não eram as lágrimas infantis de um capricho, mas o transbordar salgado de um sofrimento intolerável. A recepcionista, Cynthia, uma recém-contratada cuja ambição brilhava mais do que qualquer compaixão nos seus olhos, observou a aproximação da menina com um desprezo que lhe enrijeceu os traços do rosto. Ansiosa por demonstrar a sua eficiência e a sua capacidade de manter a imagem de exclusividade do local, ergueu a voz, transformando-a numa arma fria e afiada. Não atendemos pessoas sem recursos aqui. Este é um hospital destinado à elite. A crueldade da declaração pairou no ar condicionado, gélida e cortante. A menina, frágil e a tremer incontrolavelmente, não apenas de dor mas agora também de humilhação, suplicou entre soluços que lhe rasgavam a garganta, pedindo apenas um olhar, um momento de atenção para a sua aflição extrema. Em resposta, foi brutalmente empurrada na direção da saída pelos seguranças, o seu corpo exausto cedendo finalmente ao colapsar com um baque surdo no chão de mármore frio. Nesse instante preciso de desumanidade, um homem de aparência discreta, que testemunhara toda a cena chocante desde o início, moveu-se. Arthur Monteiro sentia-se um espectro no seu próprio império. Vestia umas calças de sarja bege e uma camisa de algodão simples, uma camuflagem perfeita que o permitia dissolver-se na tapeçaria de visitantes ansiosos que povoavam o hall de mármore polido do Hospital Anjo da Guarda, a sua mais recente e orgulhosa aquisição. Ninguém ali, desde os médicos de bata engomada que passavam apressados até às famílias abastadas que aguardavam notícias em sofás de couro, poderia sequer sonhar que aquele homem de ar comum, sentado num recanto, era o dono de cada metro quadrado daquele edifício. Ele observava. Era a sua arte, o seu método. Não se limitava a observar os números e os relatórios financeiros que se acumulavam na sua secretária no topo de um arranha-céus. Ele observava as pessoas, os sussurros nos corredores, os olhares trocados que revelavam a verdadeira alma de qualquer organização. Para Arthur, um negócio nunca fora apenas um fluxo de caixa ou um retorno sobre o investimento, era um organismo complexo e vivo, e ele sentia a necessidade visceral de lhe tomar o pulso com as suas próprias mãos. A sua imensa fortuna, erguida sobre pilares de disciplina férrea e uma visão de negócios quase profética, dera-lhe tudo o que o dinheiro podia comprar, mas roubara-lhe o que ele mais estimava. Aquele hospital, como os outros negócios que possuía, era uma tentativa silenciosa e desesperada de preencher um vazio existencial que nem todos os seus ativos conseguiam aplacar. Enquanto uma melodia de música clássica flutuava pelo ar, misturando-se com o cheiro ascético de limpeza e o perfume subtil de flores frescas, Arthur reparou na nova recepcionista, Cynthia. Recordava-se vagamente do seu nome no último relatório de contratações. Jovem, ambiciosa, com um sorriso que parecia mais um exercício de eficiência do que uma expressão de genuína cordialidade. Os seus olhos varriam o hall, não em busca de alguém que precisasse de auxílio, mas de quem parecesse importante o suficiente para justificar a sua atenção. Arthur suspirou, um som quase imperceptível. Era precisamente este tipo de pormenor corrosivo que viera procurar. Acreditava firmemente que a verdadeira riqueza de uma instituição de saúde não residia nos seus equipamentos de ponta ou na sua decoração faustosa, mas na forma como o ser humano mais vulnerável era tratado à sua porta. Um arrepio percorreu-lhe a espinha ao recordar-se de outro hospital, anos atrás, e do rosto da sua pequena Lúcia, pálido e assustado numa cama demasiado grande para ela. Sacudiu a cabeça, um gesto brusco para afastar a memória dolorosa que era a sua companheira constante. Hoje, o seu papel era o de observador, um investidor a avaliar o seu património. As portas de vidro automáticas deslizaram, e foi então que a figura minúscula e frágil entrou, estilhaçando a harmonia calculada do ambiente. Era uma menina, não teria mais de 8 anos. As suas roupas, gastas e sujas, contavam uma história de abandono. Os cabelos emaranhados caíam sobre um rosto manchado de pó e de lágrimas secas. Caminhava curvada, os braços finos a apertar a barriga com uma força que denunciava uma dor excruciante. Cada passo era uma batalha contra o seu próprio corpo. Os seus pés descalços deixavam pequenas marcas de sujidade no chão imaculado, um contraste brutal que feria a vista. O som da música clássica pareceu vacilar, o brilho do mármore ofuscar-se perante aquela pequena miséria. A criança parou por um instante, desorientada pela opulência que a rodeava, os seus olhos grandes e assustados a examinar o espaço como um animal perdido. Arthur sentiu uma pontada aguda no peito, uma familiar e indesejada sensação de impotência. Ele viu o momento exato em que o olhar de Cynthia pousou na menina. O sorriso profissional congelou,
sendo substituído por uma máscara de puro desdém. A menina, reunindo uma coragem que parecia vir das suas últimas reservas de energia, cambaleou na direção da recepção. A sua respiração era curta, ofegante, um som sibilante no silêncio do hall. Apoiou-se no balcão de mármore frio, erguendo o rosto para a mulher que encarava de cima, de braços cruzados, como uma estátua de gelo. Os seguranças próximos enrijeceram, trocando olhares coniventes, aguardando um sinal. O mundo inteiro pareceu suster a respiração. Arthur inclinou-se para a frente, os músculos tensos, o disfarce de visitante comum a desfazer-se sob o peso da urgência que emanava daquela pequena criatura. Podia ouvir o zumbido baixo do ar-condicionado, o farfalhar distante de um jornal, o batimento acelerado do seu próprio coração. A menina abriu a boca e a sua voz saiu como um sussurro rouco, um fio de som carregado de uma dor que nenhuma criança deveria conhecer. Um pedido que ecoou pelo silêncio opressor do hall. Por favor, moça, ajude-me. A minha barriga dói muito. O silêncio que se seguiu ao sussurro da menina foi pesado, denso como a umidade antes de uma tempestade. Cynthia olhou para as mãos sujas da criança, pousadas no seu balcão imaculado, e o seu rosto contraiu-se numa careta de nojo. Na sua mente, aquela menina não era uma paciente em potencial, mas uma contaminação, uma mancha no verniz de perfeição que ela se esforçava tanto para manter. Este emprego era a sua grande oportunidade, a porta de entrada para um mundo de luxo e prestígio, um mundo onde o dinheiro e a aparência definiam o valor de uma pessoa. Não permitiria que uma pequena vadia da rua arruinasse a sua primeira semana. Endireitando a postura, projetou a voz, tornando-a alta, clara e cortante, para que todos no hall pudessem ouvir e entender as regras daquele lugar. Não atendemos pessoas sem recursos aqui. A frase ecoou pelo mármore, afiada como um caco de vidro. Este é um hospital para pessoas de classe. Saia imediatamente. As palavras atingiram a menina com a força de uma bufetada. Os seus ombros minúsculos encolheram-se, e os seus olhos, que antes continham um vislumbre de esperança, encheram-se de um pânico desolado. Uma lágrima solitária escapou, traçando um caminho limpo pela sujidade da sua bochecha. Do seu assento, Arthur sentiu o sangue ferver e gelar ao mesmo tempo. Cada sílaba de Cynthia foi uma facada em tudo aquilo em que ele acreditava. Ele construíra o seu património não para criar fortalezas de exclusão, mas para oferecer o melhor a todos. A vontade de se levantar, de cruzar o hall e destroçar aquela farsa com a força da sua identidade era quase insuportável, mas ele conteve-se. A raiva era uma conselheira terrível, e a observação ainda era a sua melhor ferramenta. Para consertar uma máquina, era preciso primeiro ver todas as suas engrenagens partidas em funcionamento. E ali, diante dele, estava a prova de uma falha sistémica, uma cultura que ele, sem saber, permitira que se instalasse no seu próprio investimento. A menina à sua frente podia ser qualquer criança, podia ser Lúcia. A memória atingiu com violência, a imagem da sua filha numa cama de hospital, a lutar por cada respiração. Naquele tempo, toda a sua riqueza fora inútil. E agora, essa mesma riqueza criara um lugar que negava a uma criança o direito básico de ser cuidada. A ironia era cruel, um veneno lento nas suas veias. A menina, que se chamava Lia, não se moveu. A dor na sua barriga era uma garra de fogo que a prendia ao chão, mais forte até do que a humilhação. Olhou para Cynthia, os lábios a tremer. Mas eu não tenho para onde ir. Dói muito, por favor. A sua voz era um fio quase inaudível. Cynthia, percebendo que a sua autoridade estava a ser desafiada, pegou no telefone com um gesto brusco. O seu olhar varreu os dois seguranças postados perto da entrada. Segurança, recepção principal. Temos uma situação aqui, remoção necessária. Falou no aparelho com uma calma fria, como se estivesse a pedir para retirarem o lixo. Os dois homens, um mais velho, de olhar cansado, e outro mais jovem, ansioso por provar o seu valor, começaram a caminhar na direção do balcão. Os seus passos pesados no mármore soavam como uma sentença. Outros visitantes no hall desviavam o olhar, alguns com desconforto, outros com uma indiferença ensaiada. Ninguém se moveu para ajudar. Eram todos cúmplices do silêncio. Lia viu os uniformes a aproximarem-se e o terror tomou conta do seu rosto. As lágrimas agora corriam livremente, lavando o pó em rios de desespero. Agarrou-se à borda do balcão como se fosse uma tábua de salvação num oceano de indiferença. Não, por favor, só um médico. Só para olhar, por favor. Soluçava, as palavras a atropelarem-se, perdendo-se no choro. Arthur fechou as mãos em punhos, as unhas a cravarem-se nas suas palmas. O observador dentro dele estava a morrer, e o pai, o homem, estava prestes a explodir. Aquele era o limite. Os seguranças chegaram ao balcão. O mais jovem, seguindo o aceno de cabeça imperioso de Cynthia, estendeu a mão.
A cena pareceu desenrolar-se em câmara lenta, os dedos grandes e uniformizados a tocarem o ombro frágil e coberto de trapos da menina. O mais velho hesitou por uma fração de segundo, uma sombra de dúvida no seu rosto, mas a pressão do momento foi mais forte. Ele também estendeu a mão e, juntos, começaram a puxar a criança trêmula e soluçante para longe do balcão, arrastando-a na direção da porta de vidro por onde a esperança entrara e estava prestes a ser expulsa. Lia sentiu as mãos grandes e firmes nos seus ombros, e um soluço de puro terror escapou-lhe da garganta. Era pequena, mas a dor e o medo davam-lhe uma força inesperada. Tentou fincar os pés descalços no mármore liso, uma resistência fútil contra os dois gigantes que a arrastavam. Não me toquem, por favor, dói. Os seus gritos agudos perfuravam agora a atmosfera serena do hall, chamando a atenção que todos tentavam evitar. O segurança mais jovem, com o rosto impassível, apertou o aperto. Vamos, rapariga, sem escândalo. A senhora disse para saíres. O mais velho, porém, parecia desconfortável. O seu nome era Jonas, e ele trabalhava ali há 15 anos, muito antes da nova administração e da sua obsessão pela imagem. Já vira de tudo, mas a expressão de pânico genuíno nos olhos daquela criança perturbava-o. Afrouxou um pouco a mão, tentando ser gentil, mas a ordem era clara e a recepcionista Cynthia observava-os com olhos de falcão. Qualquer sinal de hesitação podia custar-lhe o emprego, a única fonte de rendimento que sustentava a sua família. A necessidade era uma corrente pesada. Arthur observava a luta silenciosa no rosto de Jonas. Viu a hesitação, o conflito entre o dever e a compaixão. Era uma centelha de humanidade no meio da frieza corporativa, mas não era o suficiente. A cena continuava a desenrolar-se com uma crueldade metódica. Lia, enfraquecida pela dor que se intensificava a cada puxão, começou a perder as forças. As suas pernas fraquejaram e ela quase caiu, sendo sustentada apenas pelos braços dos seguranças. O seu choro transformou-se em gemidos baixos, um som de animal ferido que parecia vir das profundezas da sua alma. Olhou ao redor, buscando um rosto amigo, um olhar de piedade na plateia silenciosa de pessoas bem vestidas que agora assistiam ao espetáculo com uma mistura de curiosidade mórbida e constrangimento. Ninguém interveio. Ninguém ousou desafiar a autoridade daquele balcão de mármore, símbolo de um sistema onde o valor era medido em euros no extrato bancário. Aquele hospital, um dos seus mais novos e orgulhosos investimentos, transformara-se numa arena romana. E a pequena Lia era a vítima jogada aos leões. Cynthia assistia a tudo com uma satisfação mal disfarçada. Na sua mente, estava a defender a integridade da instituição, a proteger o ambiente para os clientes pagantes, aqueles cujo capital mantinha as luzes acesas e o seu salário pago. Estava a ser eficiente, decidida, qualidades que ela acreditava que a levariam longe. A compaixão era um luxo, um passivo que não gerava lucro. Que imagem passaria um hospital de luxo se permitisse que a ralé se misturasse com a sua clientela? A sua lógica era fria, calculista e, para Arthur, monstruosa. Lembrou-se das aulas de economia na faculdade, dos debates sobre a maximização dos lucros e a eficiência do mercado. Em nenhum daqueles livros se falava sobre o custo humano da indiferença. Ele construíra um império, mas parecia ter-se esquecido de construir pontes. Agora, via o abismo que criara. E uma criança estava prestes a cair nele. O corpo de Lia estremeceu violentamente. Uma nova onda de dor, mais aguda e debilitante que as anteriores, atravessou-a. Os seus joelhos cederam completamente. O segurança mais jovem, apanhado de surpresa, quase a deixou cair. Anda logo, miúda, rosnou ele, impaciente. Mas Lia já não ouvia. O mundo ao seu redor começou a girar. As luzes brilhantes do teto transformaram-se em borrões e os rostos das pessoas dissolveram-se em manchas sem forma. O som distante da música clássica misturou-se aos seus próprios gemidos, criando uma sinfonia de agonia. A única coisa real era a dor, um núcleo incandescente no seu abdômen que consumia todo o seu ser. Com um último suspiro trêmulo, os seus olhos reviraram-se. O pouco de força que lhe restava esvaiu-se, e o seu corpo, pequeno e frágil, ficou completamente inerte nos braços dos seguranças. O choro cessou. O silêncio que se instalou era mais chocante do que os gritos. A menina desmaiara. Ali, no chão de mármore frio do hospital que deveria salvá-la, ela foi finalmente vencida, não pela doença, mas pela crueldade. O desmaio de Lia pairou no ar como uma nota dissonante e estridente. Por um instante, o movimento no hall congelou. Os seguranças olharam para o corpo inerte da menina nos seus braços, subitamente transformado de um incômodo barulhento num peso morto e frágil. Jonas, o mais velho, sentiu um pânico gelado subir-lhe pela garganta. Isto era diferente. Isto era sério. Os seus olhos dispararam para a recepção, buscando orientação, mas Cynthia parecia tão chocada quanto ele, embora por razões diferentes.
O choque dela rapidamente se transformou em irritação. Um escândalo já era mau, mas uma criança desmaiada no meio do seu hall impecável era um desastre de relações públicas. Tirem-na daqui, sibilou ela, a voz um chicote no silêncio tenso. Agora. Levem-na para fora antes que outros clientes vejam esta cena desagradável. A sua ordem era clara, o problema não era a menina estar doente, mas sim a inconveniência da sua doença ser visível. A prioridade não era a vida, mas a aparência. Para Arthur, aquela ordem foi a gota de água. A barragem de autocontrole que ele vinha construindo meticulosamente rompeu-se. A figura do observador anónimo desintegrou-se, dando lugar a um homem impulsionado por uma dor antiga e uma fúria justa. Levantou-se do sofá de couro, e o seu movimento, embora silencioso, atraiu todos os olhares. Havia algo na sua postura, uma autoridade contida que não vinha das suas roupas simples, mas de uma convicção profunda e inabalável. Cruzou o espaço que o separava da cena em passadas largas e determinadas. O seu rosto, antes uma máscara de neutralidade, estava agora esculpido numa expressão de fúria gelada. Os seguranças, ao vê-lo aproximar-se, hesitaram instintivamente, sentindo a mudança na dinâmica do poder. Não sabiam quem ele era, mas sabiam que não era um visitante qualquer. Arthur não disse uma palavra. Parou diante dos dois homens e olhou diretamente para o rosto pálido e sem vida de Lia. Por um momento devastador, ele viu Lúcia, viu a fragilidade, a inocência, a vida preciosa que estava a escorrer por entre os dedos da indiferença. Uma onda de dor e proteção dominou-o. Com uma delicadeza que contrastava com a urgência do seu movimento, estendeu os braços. Emma. A sua voz era baixa, mas carregada de um comando que não admitia recusa. O segurança mais jovem recuou, confuso. Jonas, no entanto, viu nos olhos daquele estranho uma profundidade de sentimento que o desarmou. Sem pensar duas vezes, ajudou a transferir o pequeno corpo para os braços de Arthur. Lia era leve como uma pluma, quente de febre, o seu pequeno peito a subir e a descer em respirações rasas e irregulares. Ao segurá-la, Arthur sentiu o peso não apenas de uma criança, mas da sua própria falha, de um sistema que ele possuía e que havia falhado tão miseravelmente. Com Lia aninhada nos seus braços, virou-se, ignorando completamente a recepcionista boquiaberta e os seguranças paralisados. O seu destino era, claro, o serviço de urgências. Começou a caminhar, os seus passos a ecoar com um propósito renovado no mármore silencioso. Cada passo era uma declaração, cada passo era uma promessa. Não se importava com os protocolos, com os custos, com as regras estúpidas que valorizavam mais o património líquido de um paciente do que a sua pulsação. Naquele momento, ele não era um bilionário a avaliar os seus ativos. Era um pai a proteger uma criança. A sua mente estava focada, clara. Salvar a menina era a única coisa que importava. Atrás dele, o som de saltos altos a clicar apressadamente no chão sinalizou que Cíntia se recuperara do choque e vinha no seu encalço, a sua voz estridente a quebrar o feitiço. Ai, o senhor! O que pensa que está a fazer? Não pode simplesmente entrar assim. Para agora mesmo. A perseguição começara, mas Arthur não abrandou o passo. Ele estava numa missão. E o som da indignação da recepcionista era apenas um ruído de fundo insignificante diante da vida frágil que ele carregava. A voz de Cíntia perseguia-o pelos corredores como um enxame de abelhas furiosas. Senhor, estou a falar consigo. Pare imediatamente. Isto é contra as regras do hospital. Arthur ignorava-a, apertando-lhe um pouco mais contra o peito, como se para protegê-la das palavras venenosas que eram lançadas nas suas costas. Ele conhecia a planta do hospital de cor, passara semanas a estudar cada detalhe antes de finalizar a aquisição. Sabia que a urgência ficava no final daquele corredor, passando pelo laboratório de análise e pela ala de radiologia. A sua mente, acostumada a calcular riscos e retornos em grandes negócios, estava agora singularmente focada numa única trajetória, a distância entre o hall da vergonha e a sala de tratamento. A cada passo, sentia o calor febril do corpo da menina contra a sua camisa, um lembrete constante da urgência da situação. O cheiro de desinfetante intensificava-se, um aroma que ele sempre associara à esperança e à cura, mas que agora parecia manchado pela burocracia desumana que acabara de testemunhar. Seguranças, parem aquele homem, gritou Cíntia, a sua voz a ecoar e a atrair a atenção de enfermeiras e médicos que passavam. Jonas e o seu parceiro, que vinham a correr logo atrás, pareciam divididos. A ordem direta era para parar Arthur, mas havia algo na determinação daquele homem que os fazia hesitar. Ele não parecia um louco ou um criminoso, parecia um salvador. Mesmo assim, o medo de perder o emprego impulsionava-os. Aceleraram o passo, tentando alcançá-lo. Outros funcionários, alertados pelos gritos, começaram a sair das salas, formando pequenas barreiras humanas no corredor.
Um enfermeiro mais robusto e um auxiliar administrativo postaram-se à sua frente, bloqueando o caminho. Senhor, por favor, acalme-se, disse o enfermeiro com as mãos erguidas num gesto apaziguador. Precisa de passar pela admissão primeiro. Não podemos tratar ninguém sem registro. Arthur parou, o peito a subir e a descer com a respiração controlada. Olhou para os rostos à sua frente, não com raiva, mas com uma espécie de decepção profunda. Eram engrenagens na máquina, a seguir ordens, a executar protocolos. Esta criança está inconsciente, disse ele, a voz firme e ressoante. Ela não precisa de um registro, precisa de um médico. Agora. Cynthia finalmente alcançou-o, o rosto vermelho de raiva e esforço. Quem você pensa que é? Ofegou ela, colocando-se entre ele e a porta da urgência. Nós temos procedimentos aqui. Alguém precisa de pagar por isto. Não somos uma instituição de caridade. O tratamento de urgência tem um custo. Um capital inicial precisa de ser depositado. A palavra capital soou obscena naquele contexto. Arthur olhou para o rosto contorcido de Cynthia e, pela primeira vez, sentiu uma pontada de pena por ela. Estava tão cega pela busca de status e pela lógica fria do lucro que não conseguia ver a tragédia humana que se desenrolava nos seus braços. Eu vou pagar, declarou Arthur, as palavras simples e diretas. Eu pagarei por tudo. Por um momento, a sua declaração pareceu acalmar a situação. O enfermeiro e o auxiliar administrativo relaxaram a postura. Cynthia, no entanto, não se deu por vencida. O seu olhar avaliou de cima a baixo, detendo-se nas suas roupas comuns, nos seus sapatos gastos. Ela viu um homem de meia idade, talvez de bom coração, mas certamente sem os recursos necessários para cobrir os custos exorbitantes de uma cirurgia de emergência e internamento num hospital daquele calibre. Pagar, riu ela, um som desdenhoso. O senhor sabe quanto custa uma noite na UCI? Precisamos de um cartão de crédito com um limite alto, documentos, um comprovativo de rendimentos. Não basta dizer que vai pagar. A humilhação que ela tentara impor ali era agora direcionada a ele. Os seguranças alcançaram-no e posicionaram-se ao seu lado, prontos para agir. O corredor, antes um caminho para a salvação, tornara-se um beco sem saída. Lia, nos seus braços, soltou um gemido baixo e febril, o seu tempo a esgotar-se a cada segundo perdido naquela discussão absurda. A exigência de Cynthia por pagamento antecipado pairou no corredor como um muro invisível e intransponível. Arthur sentiu uma onda de frustração tão intensa que quase o fez gritar. Ele possuía um património líquido que poderia comprar aquele hospital dezenas de vezes. Possuía ações, ouro, criptomoedas, uma fortuna diversificada que o colocava entre os homens mais ricos do país. No entanto, naquele momento crucial, vestido como um cidadão comum, a sua imensa riqueza era inútil, um conceito abstrato diante da burocracia tacanha. Documentos, repetiu ele, a voz perigosamente calma. A menina é órfã. Vive na rua. Que documentos espera que ela tenha? E quanto a mim, o meu cartão de crédito está nas minhas outras calças. Acontece. Tentou uma última vez apelar à razão, à humanidade que ele esperava que existisse sob os uniformes. Olhem para ela, insistiu, baixando o olhar para o rosto pálido de Lia. Ela está a arder em febre. Cada segundo que perdemos aqui a discutir sobre dinheiro diminui as chances dela. Vocês fizeram um juramento. Não fizeram. Ou o juramento só se aplica a quem tem seguro de saúde e um portfólio de investimentos. As suas palavras atingiram o enfermeiro, que desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Mas Cynthia permaneceu irredutível. Regras são regras, retorquiu ela, o queixo erguido. Se abrirmos uma exceção, onde é que isto vai parar? Todos os pedintes da cidade virão bater à nossa porta. Ela virou-se para o auxiliar administrativo, um homem de meia idade com óculos de aros finos chamado Sr. Paulo Guimarães. Chame o diretor administrativo, por favor. O Dr. António Valadares. Ele precisa de lidar com esta perturbação. O Sr. Paulo Guimarães, que até então permanecera em silêncio, assentiu com a cabeça e afastou-se apressadamente, desaparecendo numa sala lateral. A menção ao diretor administrativo aumentou a tensão. O Dr. António Valadares era conhecido pela sua rigidez e pela sua devoção fanática aos lucros e à imagem do hospital. A situação estava a escalar de uma disputa no corredor para uma crise institucional. Arthur sabia que o seu tempo para agir discretamente acabara. O anonimato, que antes fora uma ferramenta, tornara-se agora um obstáculo. Enquanto esperavam, um silêncio pesado instalou-se, quebrado apenas pela respiração difícil de Lia. Arthur aproveitou a pausa para avaliar a menina mais de perto. O seu rosto, mesmo sujo, tinha traços delicados.
Havia um pequeno sinal acima da sua sobrancelha esquerda, um detalhe que o fez engolir em seco. Lúcia tinha um sinal exatamente igual. A coincidência era uma punhalada no coração, uma conexão dolorosa que fortalecia ainda mais a sua determinação. Ele não iria falhar com esta menina. Não de novo. Começou a murmurar palavras suaves para ela, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo. Aguenta firme, pequena. Vai ficar tudo bem, eu prometo. A porta lateral abriu-se e o Sr. Paulo Guimarães retornou, seguido por um homem alto e imponente, de cabelos grisalhos e um fato caro que parecia impecável demais para um ambiente hospitalar. Era o Dr. António Valadares, o diretor administrativo, e o seu rosto era uma máscara de desaprovação. Aproximou-se do grupo, o seu olhar passando por Arthur e Lia com um desprezo mal disfarçado antes de se fixar em Cíntia. Qual é o problema aqui? Perguntou, a voz grave e autoritária. Cíntia apressou-se a explicar, pintando Arthur como um intruso desordeiro e Lia como uma oportunista. E ele recusa-se a fornecer qualquer garantia de pagamento, Dr. António Valadares. Invadiu o corredor e está a causar uma cena, a perturbar os nossos pacientes. O diretor ouviu, assentindo lentamente. Então, virou-se para Arthur, e os seus olhos eram frios como gelo. Senhor, este é um estabelecimento privado. Temos regras e custos operacionais significativos. Ou o senhor fornece imediatamente os meios para cobrir o tratamento, ou serei forçado a chamar a polícia por invasão e perturbação da ordem. E, por favor, entregue a criança aos seguranças. Eles a levarão para um hospital público, que é o lugar apropriado para ela. A ameaça era clara. O ultimato estava dado. O sistema estava prestes a fechar as suas portas de aço, e Arthur percebeu que não tinha mais escolha. A hora da verdade chegara muito antes do que ele planeara. Olhou para o rosto arrogante do diretor e soube que a batalha pela vida de Lia seria apenas o começo de uma guerra muito maior. A palavra polícia ecoou no corredor estéril, uma ameaça final e vulgar. Arthur olhou para o doutor António Valadares, vendo nele a personificação de tudo o que estava errado com o sistema que ele, ironicamente, ajudara a financiar. Era um homem que confundia rentabilidade com valor, que via um balanço financeiro antes de ver uma vida humana. A raiva de Arthur transformou-se em algo mais frio, mais preciso, uma clareza cortante. Discutir era inútil. Apelar à compaixão era como tentar plantar flores no betão. Havia apenas uma linguagem que homens como Valadares e mulheres como Cíntia entendiam. Era a única linguagem que eles respeitavam, a linguagem do poder, do dinheiro, na sua forma mais inegável e esmagadora. Ele precisava de a falar fluentemente. Com Lia ainda nos seus braços, fez um movimento subtil, ajeitando o peso dela no seu braço esquerdo para libertar a mão direita. Os seus olhos nunca deixaram os do diretor. Polícia, repetiu, a voz desprovida de qualquer emoção. Não será necessário. Com a mão livre, enfiou-a no bolso das calças de sarja e tirou um smartphone simples com o ecrã um pouco arranhado. Cíntia soltou um bufo de escárnio. O que ele faria? Ligar a um amigo para pedir um empréstimo. Valadares cruzou os braços, um sorriso de superioridade a brincar nos seus lábios. Ele daria a este homem corda suficiente para se enforcar. Sr. Paulo Guimarães, disse Arthur, o seu olhar a fixar-se no auxiliar administrativo que tremia ligeiramente. Preciso dos dados da conta bancária principal do hospital. A que recebe os depósitos de alto valor. Por favor. A estranheza do pedido apanhou todos de surpresa. O Sr. Paulo Guimarães olhou para o seu chefe, que deu de ombros com um gesto de enfado, como quem autoriza uma última e patética tentativa. Dê-lhe. Vamos acabar logo com esta farsa. O auxiliar, hesitante, recitou os números da agência e da conta, a voz vacilante. Arthur digitou os números no seu telemóvel com o polegar, os seus movimentos rápidos e precisos. Abriu uma aplicação de fundo preto com um logo dourado, uma carteira digital que administrava uma fração significativa da sua fortuna pessoal. Valadares inclinou a cabeça, curioso apesar de si mesmo. Não era uma aplicação de banco comum. Arthur iniciou uma transação, convertendo uma quantidade de criptomoeda para moeda corrente. Digitou um valor no campo de transferência. O ecrã brilhava no corredor mal iluminado e, por uma fração de segundo, Cíntia conseguiu vislumbrar os números. Piscou, certa de que ler errado. Deviam ser cêntimos. Arthur pressionou confirmar e uma autenticação facial verificou a sua identidade em menos de um segundo. Verifique a sua conta, Sr. Paulo Guimarães, disse Arthur, o seu tom ainda perfeitamente nivelado. O auxiliar administrativo pegou no seu próprio tablet, abrindo o sistema de monitorização financeira do hospital. Os seus olhos arregalaram-se. Engoliu em seco,
o rosto a empalidecer. Dr. António Valadares, sussurrou, a voz embargada. O senhor precisa de ver isto. Valadares aproximou-se, impaciente. O que foi? Um depósito de 50 euros. Olhou para o ecrã do tablet e congelou. Os seus ombros largos e arrogantes caíram. O sorriso de superioridade derreteu, substituído por uma máscara de choque absoluto. Cíntia, consumida pela curiosidade, espiou por cima do ombro do diretor. Na linha de transações recebidas, brilhando em verde, estava uma nova entrada. A origem era anônima, mas o valor era inconfundível, um depósito instantâneo de 2 milhões de euros. A quantia era tão absurda, tão desproporcional à situação, que parecia um erro de digitação, uma falha no sistema. Mas não era. O dinheiro estava lá, o capital estava na conta, o fluxo de caixa do hospital acabara de receber um impulso que levaria semanas a ser explicado em qualquer reunião de diretoria. O corredor ficou mortalmente silencioso. O poder mudara de mãos de forma tão rápida e total que era quase palpável. Arthur ergueu os olhos do telemóvel, o brilho do ecrã a apagar-se. Olhou para o grupo de funcionários paralisados, o seu olhar finalmente pousando nos 2 médicos da urgência que haviam aparecido na porta para ver a comoção. Agora, disse Arthur, a voz a ressoar com uma autoridade que não vinha de gritos, mas de uma certeza absoluta. Vocês vão salvá-la. O número no ecrã do tablet, 2 milhões de euros, parecia sugar todo o som do corredor. Por um longo e tenso momento, ninguém se moveu. Era como se o tempo se tivesse dobrado sobre si mesmo, paralisado pela magnitude daquela transação anônima. O Dr. António Valadares olhava para o valor, depois para o homem de roupas simples, e de volta para o valor, a sua mente lógica e calculista a recusar-se a processar a informação. Cíntia, por sua vez, sentia o chão de mármore desaparecer sob os seus pés. O desprezo que sentira por aquele homem transformou-se num terror abjeto. Ela não havia apenas insultado um visitante, ela humilhara um poder que nem conseguia começar a compreender. Recuou um passo, depois outro, tentando fundir-se com a parede, desejando tornar-se invisível. Finalmente, o feitiço foi quebrado. O médico mais jovem da urgência, um homem com olheiras de cansaço mas olhos focados, deu um passo à frente. Vamos levá-la, disse ele, a sua voz a cortar a tensão. Uma enfermeira apareceu ao seu lado com uma maca. A burocracia fora aniquilada. Agora, a medicina podia prevalecer. Arthur assentiu, o seu olhar nunca se desviando do rosto de Lia. Com uma ternura infinita, depositou-a na maca, ajeitando a sua cabeça com cuidado na pequena almofada. Por um instante, a sua mão permaneceu na testa febril dela, um gesto de proteção, uma promessa silenciosa. Vê-la ser levada para dentro das portas duplas da urgência foi como um soco no estômago. As portas fecharam-se com um baque e ele ficou sozinho no corredor, a olhar para a madeira polida que o separava dela. A adrenalina que o sustentara começou a diminuir, dando lugar a um vazio frio e familiar. Estava novamente do lado de fora, à espera, impotente. A imagem sobrepôs-se a outra, uma memória tão vívida que doía. Anos atrás, um corredor diferente, mas o mesmo cheiro, as mesmas portas. Lúcia, a sua Lúcia, a ser levada para uma cirurgia da qual nunca acordaria. Ele prometera-lhe que ficaria tudo bem, que o papá consertaria tudo, mas todo o seu dinheiro, toda a sua influência não puderam consertar um coração frágil. Aquele fracasso era a pedra fundamental do seu sofrimento, o fantasma que assombrava cada um dos seus sucessos. Senhor. Quem é o senhor? A voz de Valadares trouxe-o de volta ao presente. O diretor aproximara-se, o tom autoritário substituído por uma deferência trêmula. A arrogância desaparecera, trocada por uma máscara de curiosidade servil. Arthur virou-se lentamente, e o olhar que deu ao diretor era desprovido de calor. Isso importa agora, respondeu, a voz rouca. A única coisa que importa está atrás daquela porta. Valadares engoliu em seco. Sim, claro, com certeza. Ela terá o melhor atendimento, garanto pessoalmente. Os melhores cirurgiões, a melhor equipa. Mas, senhor, uma transação deste porte. O nosso departamento financeiro, o conselho. Eles vão querer saber. Eu preciso de um nome. Arthur passou a mão pelo cabelo, um gesto de cansaço profundo. A batalha pelo tratamento de Lia estava ganha, mas ele sabia que a guerra contra a cultura daquele lugar estava apenas a começar. Olhou para Cíntia, encolhida perto da parede, e para os seguranças, que agora o encaravam com uma mistura de medo e respeito. Ele não podia simplesmente ir embora. O que aconteceria à próxima criança que chegasse àquela porta sem um benfeitor anônimo? A porta da urgência abriu-se novamente.
O médico mais velho, um homem de cabelos brancos e expressão séria, saiu. Era o doutor Afonso. Caminhou diretamente até Arthur, ignorando o diretor do hospital. O seu rosto estava vincado de preocupação. Senhor, começou ele, a voz grave. Conseguimos estabilizá-la por enquanto, mas a situação é mais grave do que pensávamos. Os exames preliminares indicam uma apendicite aguda que já rompeu. Ela está com uma infecção generalizada. O médico fez uma pausa, e o peso das suas próximas palavras preencheu o corredor. Ela precisa de uma cirurgia imediata, de altíssimo risco. E para ser franco, mesmo com a cirurgia, as próximas horas são críticas. Nós faremos tudo o que for humanamente possível, mas preciso que esteja preparado para o pior. A frase, preparado para o pior, atingiu Arthur como um eco de um pesadelo antigo. O seu coração, que começara a acalmar, voltou a bater descompassado, uma batida dolorosa contra as suas costelas. O corredor parecia inclinar-se, as luzes brancas do teto a pulsar num ritmo nauseante. Apoiou-se na parede para manter o equilíbrio, o mármore frio contra a sua mão trêmula. Ali estava ele de novo, diante da fragilidade da vida, onde a sua vasta fortuna se tornava apenas papel colorido, impotente contra a biologia e o destino. A única diferença era que desta vez a esperança, por menor que fosse, ainda existia. Faça, disse ele ao médico, a voz firme apesar do turbilhão interno. Faça o que for preciso. Use todos os recursos, chame quem for necessário. O custo não importa. O médico, doutor Afonso, assentiu, o seu rosto sério a suavizar-se com um traço de respeito. Faremos o nosso melhor, garantiu, antes de se virar e desaparecer de volta pela porta da urgência, deixando Arthur novamente com os seus fantasmas. O doutor António Valadares, vendo uma oportunidade de se redimir, apressou-se a agir. O doutor Afonso é o nosso melhor cirurgião pediátrico, informou Arthur, o tom agora bajulador. Vou garantir que ele tenha tudo de que precisa. A sala de cirurgia mais avançada, a melhor equipa de anestesia. Tudo. O senhor não precisa de se preocupar com nada. Arthur mal o ouviu. A sua mente estava com Lia, a imaginar o seu corpo pequeno e frágil sob as luzes frias de uma sala de operação. A injustiça de tudo aquilo sufocava-o. Uma criança forçada a suportar uma dor atroz, a ser humilhada e rejeitada, simplesmente por ser pobre e sozinha. O que a levara a essa situação? Onde estava a sua família? As perguntas flutuavam na sua mente, compondo uma subtrama trágica que ele sentia a necessidade de desvendar. Precisava de saber mais sobre ela, não por curiosidade, mas para dar um rosto e uma história à pequena vida pela qual ele agora se sentia imensamente responsável. Virou-se para Jonas, o segurança mais velho, que permanecera em silêncio durante toda a confusão. Havia algo no olhar daquele homem, uma decência cansada que se destacava da subserviência amedrontada dos outros. Você, disse Arthur, a voz baixa. Você hesitou. Quando a recepcionista mandou tirá-la daqui, você hesitou. Jonas encolheu-se, temendo uma reprimenda, mas encontrou apenas um questionamento nos olhos de Arthur. Eu tenho uma neta da idade dela, admitiu Jonas, a voz embargada. Não parecia certo. Arthur assentiu lentamente. Preciso de um favor. Preciso de saber de onde ela veio. Há alguma assistente social no hospital? Alguém que me possa ajudar a descobrir quem ela é? O doutor António Valadares interveio imediatamente. Claro, temos uma excelente equipa de serviço social. Vou chamar a supervisora agora mesmo. A dona Helena é muito competente. Pegou no telefone, ansioso por se mostrar útil. Enquanto isso, Arthur afastou-se do grupo, caminhando até uma janela no final do corredor que dava para um pequeno jardim interno. A noite caíra e as luzes do jardim iluminavam canteiros de flores bem cuidadas. Olhou para o seu reflexo no vidro, viu um homem de 50 anos com linhas de cansaço e tristeza gravadas ao redor dos olhos. Um homem que transformara o luto em negócios, construindo hospitais como memoriais silenciosos para a filha que perdera. Perguntava-se o que Lúcia pensaria dele agora. Ela sempre fora a bússola moral da família, uma menina com um coração tão grande quanto o seu sorriso. Teria ela se orgulhado daquele ato impulsivo ou tê-lo-ia repreendido por não ter agido antes, por ter permitido que a cultura da indiferença florescesse sob o seu nome? O peso da responsabilidade era esmagador. Não se tratava apenas de assinar um cheque. Tratava-se de consertar o que estava fundamentalmente partido, não apenas na menina, mas no seu próprio legado. Uma mulher de aparência gentil e cabelos grisalhos aproximou-se dele. O senhor queria falar comigo. Sou a Helena, a assistente social. Arthur virou-se,
e nos seus olhos havia uma nova resolução. Salvar a vida de Lia na mesa de cirurgia era o primeiro passo. O segundo, e talvez mais difícil, seria garantir que, ao acordar, ela tivesse um mundo para o qual valesse a pena voltar. Helena, obrigado por vir tão rápido, disse Arthur, a sua voz a recuperar um pouco da calma de um homem acostumado a comandar. Precisamos de descobrir tudo o que pudermos sobre a menina. Ela não tem documentos, não tem ninguém. Não posso acreditar que uma criança desta idade esteja completamente sozinha. Helena assentiu, o seu rosto a expressar uma compaixão profissional forjada em anos a lidar com as fraturas da sociedade. Já comecei a fazer algumas ligações, informou ela. O procedimento padrão em casos como este é contactar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ, e a rede de abrigos da cidade. Pela descrição, ela pode ser uma das crianças que chamamos de invisíveis, aquelas que vivem nas ruas e passam despercebidas pelo sistema até que uma crise como esta aconteça. A palavra invisível ecoou na mente de Arthur. Era a palavra perfeita. Lia era invisível para Cynthia, para os visitantes do hall e, de certa forma, até para ele, até que a sua dor se tornasse audível demais para ser ignorada. Ele construíra um império, mas falhara em ver as pessoas que viviam nas sombras dos seus arranha-céus. Enquanto Helena falava ao telefone em voz baixa, usando a sua rede de contactos para tentar encontrar alguma pista sobre a identidade de Lia, Arthur sentiu um toque no seu braço. Era Jonas, o segurança. Senhor, começou ele, hesitante. Eu não deveria dizer isto, mas... Sobre a recepcionista, a Cynthia. Não é a primeira vez. Arthur virou-se, dando-lhe toda a sua atenção. Continue. Jonas olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava a ouvir. Ela está aqui há pouco tempo, mas já se gabou de como protege a imagem do hospital. Há umas semanas, um senhor idoso veio com dificuldade em respirar. Estava mal vestido, parecia confuso. Ela nem o deixou chegar ao balcão. Disse-lhe que o hospital público ficava a 10 quarteirões e que ele teria mais sorte lá. Eu vi-o sair a apoiar-se nas paredes. Nunca soube o que aconteceu com ele. A revelação caiu como uma pedra no estômago de Arthur. Não era um incidente isolado, um erro de julgamento. Era um padrão, um preconceito sistemático praticado por uma funcionária que ele empregava, num prédio que ele possuía. A podridão era mais profunda do que ele imaginava. A cirurgia de Lia arrastava-se. Cada minuto era uma eternidade. Arthur andava de um lado para o outro no corredor, o som dos seus sapatos no chão polido a marcar o ritmo da sua ansiedade. O doutor António Valadares tentava puxar conversa, falando sobre os últimos avanços tecnológicos do hospital, sobre a rentabilidade das novas alas, mas Arthur cortava-o com olhares gelados. Não estava interessado em dividendos ou fluxo de caixa. Estava interessado na pulsação de uma vida frágil. Finalmente, depois de quase 3 horas, a porta da urgência abriu-se. O doutor Afonso saiu, a máscara cirúrgica pendurada no pescoço. O seu rosto estava exausto, mas havia um brilho de triunfo nos seus olhos. Foi extremamente complicado, começou, sem rodeios. A infecção estava muito avançada. Tivemos que fazer uma limpeza extensa da cavidade abdominal. Mas ela é uma lutadora. O coração dela é forte. As próximas 48 horas serão cruciais, mas... Conseguimos. Ela está viva. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o corredor. Arthur sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede novamente. Desta vez, não por desespero, mas por uma gratidão avassaladora. Posso vê-la? Perguntou, a voz embargada. O doutor Afonso hesitou. Ela está na UCI, sedada. É melhor esperar um pouco. Mas, vendo a súplica nos olhos de Arthur, cedeu. Apenas por um minuto, e terá que usar roupas de proteção. Minutos depois, Arthur estava ao lado de uma cama na unidade de cuidados intensivos. Lia parecia ainda menor e mais frágil, perdida no meio de tubos e monitores que apitavam ritmicamente, cada bip um hino à sua sobrevivência. O seu rosto estava limpo agora, e ele podia ver a serenidade do seu sono, livre da dor. O pequeno sinal acima da sua sobrancelha parecia um ponto de interrogação. Estendeu a mão, mas parou antes de lhe tocar, com medo de quebrar a santidade daquele momento. Ela estava salva, por enquanto. O médico estava certo, a batalha estava vencida, mas a guerra pela sua vida estava longe de terminar. E ao olhar para aquele rosto inocente, Arthur percebeu um novo e assustador obstáculo. Salvá-la medicamente não resolvia a sua situação. O que aconteceria quando ela acordasse? Para onde iria? Ele salvará da morte apenas para devolvê-la ao desamparo.
O bip constante dos monitores era a única trilha sonora na UCI, um ritmo metódico que mede até no fronteira entre a vida e a incerteza. Arthur sentou-se numa cadeira ao lado da cama de Lia, a roupa de proteção a roçar nos seus braços a cada movimento. Ele não saíra dali. Cada bip era um lembrete da vitória da equipa médica, mas também da sua imensa responsabilidade. O que faria agora? O problema não era mais uma questão de dinheiro. Poderia financiar a recuperação dela, a sua educação, a sua vida inteira, sem que isso fizesse a menor moça na sua fortuna. A questão era mais profunda, mais pessoal. O que ela precisava não era de um benfeitor, mas de um porto seguro, de uma família. A verdadeira herança que ele queria deixar não era um império de negócios, mas um legado de compaixão. E sentia que estava a falhar miseravelmente. Aquele hospital, que deveria ser um dos seus maiores orgulhos, revelara-se um espelho dos seus piores medos, um lugar onde o valor humano era cotado na bolsa de valores da aparência e do status. Helena, a assistente social, entrou silenciosamente no quarto. O seu rosto carregava o peso das informações que encontrara. Conseguia encontrá-la no sistema, sussurrou ela, aproximando-se da cama. O nome dela é Lia Soares. Completou 8 anos no mês passado. Helena fez uma pausa, reunindo coragem para contar o resto da história. Os pais dela, Marcos e Elisa, faleceram há pouco mais de 3 meses. Um acidente de carro. Eram pessoas simples, sem família próxima. A Lia foi enviada para um abrigo temporário, mas fugiu há cerca de 6 semanas. Ninguém a procurou ativamente. Tornou-se mais um número, mais uma estatística. A história era simples, brutal e terrivelmente comum. Arthur fechou os olhos, a imagem de Lia, pequena e aterrorizada no hall, a ganhar uma nova e dolorosa dimensão. Ela não estava apenas doente, estava de luto, sozinha e a fugir de um sistema que não conseguira protegê-la. Ele salvara-a da apendicite, mas quem a salvaria da solidão? Nesse momento, o Dr. António Valadares apareceu à porta, já sem o fato, vestindo uma bata médica para parecer mais solidário. Boas notícias, anunciou com um otimismo forçado. A recepcionista, Cíntia, foi desligada da empresa com efeito imediato. Demissão por justa causa. Quero que saiba que não toleramos este tipo de conduta aqui. Foi um caso isolado, uma maçã podre. Peço desculpas em nome de toda a instituição. Ele falava como um político em controle de danos, tentando encerrar o assunto, apresentar uma solução simples para um problema complexo. Queria que Arthur acreditasse que, com a remoção de Cíntia, o cancro fora extirpado. Arthur olhou para Valadares, e a frieza no seu olhar fez o diretor recuar um passo. O relato de Jonas, o segurança, ainda ecoava na sua mente. Um caso isolado, repetiu Arthur, a voz baixa e perigosa. Antes que Valadares pudesse responder, Helena interveio. A sua lealdade era para com as vítimas, não para com a administração. Com todo o respeito, doutor, disse ela, a voz firme. Não é um caso isolado. Há meses que a equipa do Serviço Social lida com uma política não escrita de filtragem de pacientes na recepção. Pacientes sem seguro ou com aparência humilde são ativamente desencorajados a procurar atendimento aqui, instruídos a irem para hospitais públicos, mesmo em casos de emergência. Cíntia não era a causa, era apenas a executora mais zelosa da política. A acusação pairou no ar, irrefutável e devastadora. O rosto de Valadares passou do branco ao vermelho em segundos. A verdade fora exposta. A podridão não era uma maçã, era a própria árvore. E o jardineiro-chefe era o homem parado à sua frente, a tentar eximir-se da culpa. Arthur levantou-se lentamente, o seu corpo alto e ereto a parecer preencher todo o espaço. A dor e a preocupação no seu rosto foram substituídas por uma fúria glacial, a fúria de um bilionário que percebeu que a falha mais grave nos seus negócios não estava no balanço, mas na alma. Virou-se para Valadares, e o diretor sentiu como se estivesse diante de um juiz, júri carrasco. Doutor António Valadares, disse Arthur, cada palavra a cair como uma lasca de gelo. Quero que o senhor me explique, em detalhes, como exatamente funciona a sua política de otimização de perfil de paciente. E o silêncio na UCI tornou-se ensurdecedor, quebrado apenas pelo ritmo constante dos monitores de Lia. O doutor António Valadares abriu e fechou a boca como um peixe fora de água, as palavras de Helena a encurralá-lo completamente. A acusação não era apenas grave, era a verdade nua e crua, uma verdade que ele orquestrara e disfarçara sob jargões corporativos como gestão de recursos e direcionamento de fluxo de pacientes. Diante do olhar implacável de Arthur, todas as desculpas e eufemismos morreram na sua garganta. Sabia que a sua carreira, construída sobre uma fundação de números e frieza, estava prestes a desmoronar.
O homem a quem ele ameaçara chamar a polícia não era um Zé Ninguém, era o dono do tabuleiro de xadrez. E ele, Valadares, era apenas um peão prestes a ser sacrificado. Eu posso explicar, gaguejou ele, o suor a brotar na sua testa. É uma questão de sustentabilidade financeira. Maximizar o retorno do investimento para podermos continuar a oferecer medicina de ponta para os nossos clientes. As palavras saíram erradas, revelando a mentalidade podre que Arthur agora via com clareza cristalina. A menção ao retorno do investimento foi a faísca final. Investimento, a voz de Arthur era um rugido contido, baixo e vibrante de fúria. Eu investi neste hospital, doutor. E o meu retorno esperado não se mede em euros. Mede-se em vidas salvas, em dignidade preservada. E o senhor, na sua busca cega por lucro, transformou este lugar, que deveria ser um santuário de cura, num balcão de negócios onde a vida de uma criança é precificada e descartada. Arthur deu um passo à frente, a sua presença imponente forçando Valadares a recuar até bater com as costas na parede. O senhor não apenas falhou com esta menina. O senhor falhou com cada paciente que foi enxotado desta porta. O senhor falhou com cada médico e enfermeiro que trabalha aqui sob a ilusão de que o seu propósito é curar. O senhor perverteu a própria essência da medicina. Outros funcionários, atraídos pela tensão, começaram a reunir-se à porta da UCI. Jonas, o enfermeiro do corredor, até mesmo o Sr. Paulo Guimarães. Observavam a cena, cativados e aterrorizados. Era mais do que uma repreensão, era um expurgo. A cultura de medo e discriminação que se infiltrara nos corredores estava a ser arrancada pela raiz, sob as luzes fluorescentes da unidade de cuidados intensivos. E não pense que demitir uma recepcionista resolve o problema, continuou Arthur, a sua voz a ecoar no silêncio. Ela foi um sintoma. O senhor é a doença. A sua filosofia de gestão que prioriza o património líquido de um paciente sobre os seus sinais vitais. É a infecção que quase matou esta criança. E agora, eu vou removê-la. Tirou o telemóvel do bolso novamente, o mesmo aparelho que transferira uma fortuna horas antes. Com alguns toques, descou um número da sua lista de contactos. Alves, disse ele quando a chamada foi atendida. É Arthur Monteiro. Aciona o conselho de diretores. Quer uma reunião de emergência em 1 hora. E prepara a documentação para o desligamento imediato do Dr. António Valadares. A revelação final caiu como uma bomba. Arthur Monteiro. O nome era uma lenda nos círculos financeiros. O multimilionário recluso, cuja foto raramente aparecia na imprensa, mas cujo nome estava estampado em dezenas de empreendimentos de sucesso. O dono de tudo. A compreensão atingiu Valadares com a força de um comboio. Deslizou pela parede, o seu rosto uma máscara de derrota. Os outros funcionários olhavam para Arthur com um misto de espanto e admiração. O visitante comum era, na verdade, o rei disfarçado. Mas Arthur não sentia triunfo. Sentia apenas um cansaço profundo e uma tristeza avassaladora. Ele expusera a podridão, mas o dano já estava feito. Olhou para Lia, a dormir pacificamente, alheia ao drama que a sua luta pela vida desencadeara. A sua vitória em salvar a menina veio com o custo amargo de descobrir as profundas falhas na sua própria instituição. Podia demitir pessoas, mudar políticas, mas como poderia restaurar a alma de um lugar que a havia perdido? A questão pairava no ar, mais pesada e mais complexa do que qualquer decisão de negócios que ele já tomara. O momento de maior tensão não era mais sobre a vida de Lia, mas sobre o futuro de tudo o que ele construíra e o tipo de homem que ele escolheria ser a partir daquele momento. A reunião do conselho foi uma mera formalidade. A notícia do que acontecera no hall e a subsequente revelação da identidade de Arthur espalharam-se pelo hospital como fogo em rastilho. Diante da prova irrefutável da cultura discriminatória e da intervenção pessoal do proprietário, a demissão do Dr. António Valadares foi unânime e imediata. Mas Arthur sabia que cortar a cabeça da serpente não era suficiente. Era preciso salgar a terra onde ela fizera o seu ninho. Nas horas seguintes, trancou-se numa sala de reuniões com Helena, a assistente social, e o Dr. Afonso, o cirurgião. Não queria ouvir administradores ou financistas. Queria ouvir aqueles que estavam na linha da frente, cujas mãos curavam e cujos corações se importavam. Juntos, começaram a esboçar as fundações de um novo hospital. A primeira decisão, a mais radical, foi a criação do Fundo Lúcia Monteiro, um fundo patrimonial substancial, alimentado por uma porção significativa dos seus próprios dividendos, destinado a cobrir integralmente o tratamento de emergência de qualquer criança que chegasse às portas do hospital. Sem perguntas, sem burocracia. A segunda medida foi a reestruturação completa do processo de admissão.
A recepção deixaria de ser uma barreira e tornar-se-ia um portal de acolhimento. Contratariam psicólogos e assistentes sociais para a equipa da linha da frente, treinados para identificar vulnerabilidade antes de verificar a cobertura do seguro. A métrica de sucesso não seria mais o tempo de espera ou a faturação por paciente, mas a qualidade do acolhimento humano. Enquanto as engrenagens da mudança corporativa começavam a girar, a pequena engrenagem que iniciara tudo continuava a sua lenta recuperação na UCI. Lia acordou 2 dias depois da cirurgia, confusa, assustada, num lugar estranho e brilhante. A primeira pessoa que viu, sentada ao lado da sua cama, não era uma enfermeira ou um médico, mas o homem de roupa simples que a carregara ao colo. Arthur estava lá, a ler um livro infantil em voz baixa, e quando os seus olhos se encontraram, ele sorriu. Um sorriso genuíno, cansado, mas cheio de um alívio que aquecia. A recuperação de Lia foi um processo lento, tanto físico quanto emocional. Helena passava horas com ela, a conversar suavemente sobre os seus pais, ajudando-a a processar o luto que nunca tivera a chance de viver. Arthur tornou-se uma presença constante. Não agia como um benfeitor rico, mas como um amigo. Trazia gelado, com a permissão dos médicos, lia histórias e, o mais importante, ouvia. Ouvia sobre os seus pais, sobre o medo das ruas, sobre os seus sonhos de ter um cão. Numa daquelas tardes, enquanto coloriam um livro de desenhos, Lia perguntou com a sinceridade brutal de uma criança: "Você vai mandar-me de volta para o abrigo?" Arthur largou o lápis de cor. Olhou para aquela menina resiliente, que passara por mais dor em 8 anos do que a maioria das pessoas numa vida inteira. A resposta para essa pergunta estava a formar-se no seu coração desde o momento em que a pegara ao colo. Salvar a sua vida não era o suficiente. Mudar um hospital não era o suficiente. Ele precisava de mudar o mundo dela. Passara anos a construir um império de betão e aço, uma fortaleza para se proteger da dor da sua perda. Mas Lia, com a sua fragilidade e força, encontrara uma brecha naquela muralha. Ela não reabrira a ferida da perda de Lúcia, em vez disso, estava a ajudá-la a cicatrizar. "Não, Lia", disse ele, a voz embargada por uma emoção que o surpreendeu. "Eu não vou mandar-te para o abrigo. Eu estava a pensar. Se tu quisesses. Que talvez pudesses vir morar comigo." Os olhos de Lia arregalaram-se. A ideia era tão grande, tão impossível, que ela não conseguia processar. "Morar consigo?", sussurrou. "Mas. Porquê?" Arthur pegou na pequena mão dela entre as suas. "Porque acho que nós os dois estamos um pouco sozinhos", disse ele, a verdade simples e poderosa, "e acho que poderíamos fazer companhia um ao outro." Naquele momento, a resolução final começou a tomar forma. Não era apenas sobre adotar uma criança, era sobre criar uma família a partir dos cacos de 2 vidas partidas. A maior vitória de Arthur não seria medida no seu património líquido, mas na promessa de um lar, de uma segunda chance, que ele acabara de oferecer à menina que o salvara tanto quanto ele a salvara. 3 semanas depois daquele dia terrível, o hall de entrada do Hospital Anjo da Guarda era o mesmo e, ao mesmo tempo, completamente diferente. O mármore ainda brilhava, a música clássica ainda flutuava suavemente, mas a atmosfera gélida de exclusividade fora substituída por um calor palpável. Onde antes havia um balcão de recepção que parecia uma fortaleza, agora havia uma mesa de acolhimento mais baixa, com cadeiras confortáveis e uma nova placa, discreta mas clara, que dizia: "Toda a criança em situação de emergência receberá atendimento imediato e gratuito." Fundo Lúcia Monteiro. Jonas, o segurança, agora com um sorriso mais frequente, ajudava uma senhora a sentar-se enquanto ela esperava por notícias, oferecendo-lhe um copo de água. A mudança não estava apenas nas políticas, mas nos corações. Arthur entrou pelas portas de vidro automáticas, mas desta vez não estava disfarçado. Vestia um fato bem cortado, mas a sua postura era a mesma, a de um observador. Ao seu lado, a segurar a sua mão com firmeza, estava Lia. Usava um vestido amarelo claro e sapatos novos que faziam um barulhinho engraçado no chão polido. Os seus cabelos, antes emaranhados, estavam agora presos numa trança arrumada, e o seu rosto, embora ainda magro, recuperara as cores da infância. Olhava para tudo com uma curiosidade maravilhada, sem o medo que marcara a sua primeira visita. Para ela, aquele lugar não era mais um monstro de indiferença, mas o lugar onde a sua nova vida começara. Não estavam ali para uma consulta. Arthur trouxera-a para um último ato simbólico, para fechar o círculo. Queria que a última memória dela daquele hall não fosse de rejeição, mas de esperança. Caminharam até à nova placa e Arthur ajoelhou-se ao lado dela. "Estás a ver aquele nome, Lia?" Lúcia era o nome da minha filha. Foi a primeira vez que ele falou dela para Lia. "Ela era muito especial, assim como tu. E este fundo vai garantir que nenhuma outra criança passe pelo que tu passaste. É a maneira dela e a minha de cuidar das pessoas."
Lia não entendeu completamente o conceito de um fundo ou de uma fundação, mas entendeu o sentimento. Estendeu a mãozinha e tocou o nome gravado na placa de metal. Ela ia gostar de si, disse Lia, com uma sabedoria que ia além dos seus anos. Arthur sentiu um nó na garganta. Ela ia gostar de ti, corrigiu ele suavemente. Lia virou-se e, no impulso, abraçou o pescoço dele com força. Eu também ia gostar dela, sussurrou ela no seu ouvido. Naquele abraço, a resolução final concretizou-se. A dor da perda de Arthur não desaparecera, mas agora partilhava espaço com um novo amor, uma nova esperança. A solidão de Lia fora preenchida pela segurança de uma família. Ao levantarem-se, Arthur viu Helena aproximar-se, os papéis da adoção oficial nas suas mãos, aguardando apenas a assinatura final. A sua jornada como empresário ensinara-o a construir negócios, a acumular capital e a gerir ativos. Mas a jornada daquelas 3 semanas com Lia ensinara-o algo infinitamente mais valioso: a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se partilha. O eco daquela frase cruel: não atendemos pessoas sem recursos aqui, fora permanentemente silenciado, substituído por risos de crianças na nova ala pediátrica e pela promessa de cuidado incondicional. O hospital, que quase se tornara um monumento à indiferença, transformou-se num santuário onde a medicina e a humanidade caminhavam de mãos dadas. Arthur olhou para a menina ao seu lado, que agora segurava a sua mão com as 2 mãos, e soube que o seu maior e mais rentável investimento não estava na bolsa de valores, mas naquela pequena alma que ele ajudara a curar e que, em troca, curara a sua. Juntos, viraram-se e caminharam na direção da porta, não para fugir, mas para começar uma nova vida, deixando para trás um legado de compaixão que salvaria inúmeras outras.